Bom dia para mais um sábado abençoado. Primeiro eu quero agradecer, é claro, o meu maravilhoso Deus, que nada disso seria possível sem a sua permissão. Então, se hoje eu estou aqui em mais um sábado abençoado, é porque o meu Senhor me permitiu chegar até aqui. E eu tenho certeza que nada na nossa vida não acontece sem a permissão de Deus. Então, que nesse sábado a gente possa ter um entendimento e um aprendizado para levar para a nossa vida toda. A gente nunca vai esquecer do que a gente vai aprender hoje sobre o valor da obediência. A obediência, ela é a peça-chave para o nosso futuro e para o nosso fracasso também. A obediência, ela nos traz cura, nos traz alegria, mas também nos traz dor. Aí você, às vezes, pode perguntar, mas como assim? A obediência traz paz, amor, mas também pode trazer a dor e o sofrimento. A partir do momento que a gente ouve as vozes na nossa mente, nós obedecemos uma delas. Às vezes até várias vozes vêm no nosso bom dia. Várias vozes vêm na nossa mente, né? E dependendo qual delas nós obedece, é que a gente vai chegar no resultado, seja ela boa ou não. Às vezes a gente pensa que a obediência é só nas coisas boas. Não. Infelizmente, às vezes que você não tem algo bom na sua vida, que você fez o que você quis fazer. Você fez o que você quis fazer. Aí depois você não tem um resultado que você gostaria de ter. Aí você fica frustrado com aquilo. Poxa, eu dei o meu melhor, mas não deu certo. Não aconteceu. Porque você obedeceu à voz errada. Aquela vozinha que foi lá no fundo, sabe? Aquela voz sem muito barulho, sem muita confusão. Aquela voz que chegou no seu pensamento quando você estava lá cheia de si. Ai, eu quero fazer isso. Ai, eu vou fazer isso. Mas veio aquela vozinha e disse para você, não, faz isso. Mas você olhou e pensou, mas você disse, não, eu não vou dar ouvido. Você nem sequer ligou para essa voz. Você ignorou essa voz dentro de você. Aí você fez do seu jeito e quebrou a cara lá na frente. Porque não deu certo. Por quê? Porque você obedeceu a voz errada. Porque nós temos não só uma voz que a gente ouve milhares de vozes durante o dia, toda a nossa vida. Mas tem uma voz que é inconfundível. É a voz de Deus. A voz de Deus, ela não deixa ninguém com dúvida. Por exemplo, você está sem direção nenhuma. Você às vezes acordou hoje, meu Deus, eu não sei nem para onde eu vou. Eu não sei nem o que fazer, sabe? Eu não sei o que fazer. Aí você vai lá, tira um minutinho, aí ora a Deus. Meu Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso muito de uma resposta. Naquele momento você levanta, às vezes até um emprego. Às vezes você está desempregada, precisando de
de uma resposta, precisando de um socorro com urgência. Aí você vai lá, ora a Deus, aí tudo bem, orou. Aí de uma hora para outra, tem vários trabalhos. Quando você estava ali não tinha ninguém, mas quando você orou a Deus, veio várias oportunidades. Várias. Aí é onde a sua cabeça vai ficar confusa, vai vir milhares de pensamentos e você vai dizer, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Sabe, talvez aquela oportunidade que você sempre sonhou, uma oportunidade que você diz, meu Deus, essa é a oportunidade que eu sempre sonhei, que eu sempre quis. Mas é essa oportunidade aí que talvez não é a vontade de Deus. Aí vem aquela outra oportunidade que você diz assim, aí vem aquela voz, olha, aceita essa oportunidade. Mas como você já está cheia de si, isso era o meu sonho, que eu sempre sonhei em estar nesse ambiente. Eu sempre quis fazer parte dessa equipe. Eu sempre quis ser isso. Mas Deus está dizendo para você o contrário. Eu quero que você aceita aquela vaga lá. Mas talvez é aquela vaga que você não quer. Que você diz, poxa, eu não quero. Eu não quero isso aqui, eu não sonhei para mim isso aqui. Mas porque Deus quer te colocar lá, justamente porque Ele quer te formar lá dentro uma pessoa melhor. Ele quer que o nome dele seja glorificado na sua vida. Ele não quer simplesmente que você faça o que você quer, que você faça aquilo que vem na sua mente, que vem na sua vontade. E não é a vontade dele. Porque a vontade de Deus ela é perfeita e agradável e ela traz paz. Paz. Se tem paz, é de Deus. Mas aquilo que vem com confusão, dúvida, não adianta nem fazer. Porque se a gente fizer, a gente vai quebrar a cara. Porque essa não é a vontade de Deus. E às vezes é aquele emprego que você não dá nada, que você não queria. Mas quando você obedece, Deus faz coisas extraordinárias com você, através daquela oportunidade que você não queria. Porque Deus testa os corações humanos. Deus testa a gente. Às vezes Deus quer que a gente comece lavando um chão, entendeu? Mas através dessa lavagem do chão, Deus vai te exaltar e vai te honrar onde você estiver. Porque Deus é esse Deus que faz nova todas as coisas, mas através da nossa obediência. Se eu obedeço a voz certa, eu vou alcançar o certo. Eu vou alcançar o que Deus tem para mim. Mas se eu dou ouvido à voz do mal, à voz do mundo e à voz do meu achismo, eu só vou quebrar minha cara. Eu só vou me sentir frustrada, né? Desanimada, porque vai dar certo no começo. Mas depois as coisas vai começar, tudo tá bem bom, quando dá fé tudo para de uma vez. Por quê? Porque eu não fui para o caminho que Deus me direcionou. Eu pedi a direção para Ele, Ele me deu a direção, às vezes até usou alguém, né, para me dizer alguma coisa. Às vezes eu pedi até um conselho para alguém, o que eu faço. Mas aí, quando é no momento que era para mim obedecer, eu quis fazer a minha vontade. Eu não quis fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é a nossa. É contra a nossa vontade. Porque o que Deus tem pra gente é o melhor. Como a história que eu sempre gosto muito dessa história. A história de Gideão. Nossa, quando os filhos de Israel andavam numa desolação,
Eles plantavam, imagine, você plantava os alimentos para sustento da sua família, tem todo o trabalho, todo o sacrifício, porque quem já plantou, quem já foi agricultor, que mora no nosso, sabe que não é fácil a gente plantar. Primeiro tem todo aquele processo de limpar a terra, de organizar, só depois planta. Depois vem todo aquele processo de plantar e depois crescer e depois vir a colheita. Era o que aconteceu com os filhos de Israel. Quando estava o ponto de colher, vinham os medianitas e os amalequitas e saqueava tudo aquilo que eles passaram aquele tempo todo trabalhando, ou seja, é como se ele estivesse trabalhando para os outros. Injustiça que ele estava vivendo. Muito tempo viveram muitas injustiças. Até que um dia os filhos de Israel buscaram o Senhor. E Deus a enviou. Deus viu o sofrimento deles. Deus viu a luta que eles estavam passando. Naquele momento enviou o anjo até Gideão. Porque Deus tinha escolhido Gideão para salvar aquela nação, para salvar os filhos de Israel das mãos dos medianitas. Ou seja, ele era uma pessoa que não era para dizer assim, aquele homem forte, aquela pessoa, não. Deus a escolheu porque era um homem bom, um homem de um bom coração. Por mais que ele fosse o menor na sua casa, não importa. Deus escolhe quem tem um coração bom e quem está disposto a pagar o preço. Então, quando Deus falou isso para Gideão, imagina a guerra que foi. Como que eu vou fazer para me enfrentar esse exército dos israelitas? Muitos, inúmeros. E Gideão também, o que ele fez? Ele também ajuntou a sua tropa. Ele também ajuntou os seus soldados para ajudar ele nessa batalha. Mas o que ele não esperava era que Deus, essa vitória era de Deus, não era deles. Então Deus olhou para ele, Gideão, tem muito povos aí, hein? Tem muita gente aí. Então, os que for tímidos e medrosos, mande que volte. Ou seja, volte para sua casa, os tímidos e os medrosos. Eu só sei que foi 20.000 que foram-se embora da tropa de Gideão. E ficou 1.000, porque se era 20.000 e ficou 10, no caso era 30.000 homens. E foram-se embora, Gideão ficou com 1.000. Agora imagina, você enfrentar um exército de milhares e milhares. Eles eram tão inumerosos que a palavra de Deus diz que era como os gafanhotos em multidão. Muitos. Mas mesmo assim, quando foi embora os 20.000, os tímidos e os medrosos, Deus ainda falou para Gideão. Gideão, ainda assim, ainda é muitos. Ou seja, Deus não queria que Israel se gloriasse. Dizer, essa vitória foi minha. Nós conseguimos, nós lutamos, nós perseveramos. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que o nome dele fosse glorificado. E Deus falou para Gideão: todos aqueles que eu disser para ficar, os que vão ficar. E os outros não. E Deus até deu um exemplo, né? Aquele que abaixar e lamber a água com a língua igual o cão, reserva ele para cá. Os outros que colocar o joelho no chão para beber, reserva para cá.
Então, os que lamberam a água com a boca, Deus falou, foram 300, somente os 300. E Deus falou assim, é com esses 300 que eu te darei os medianitas. Então seja, vai ser somente com 300 de Gideão que você vai vencer essa guerra. Porque essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Então eu fico pensando assim, imagine a luta de Gideão em ver o tanto de medianitas e os amalequitas e ele apenas com 300 homens. Imagina a guerra que não foi para Gideão. Mas ou ele obedecia ou perdia a batalha. Se ele tivesse desobedecido à voz de Deus e tivesse ido à batalha com aqueles 3 mil homens, 30 mil homens, quer dizer, ele não teria vencido. Ele estava com muitos homens, mas tinha perdido feio. Por quê? Porque é Deus. Se Deus está contigo, se Deus está comigo, o impossível torna possível, porque Deus faz isso acontecer. Então, essa história, ela é uma história de obediência. Gideão obedeceu. E para eles também vencer os amalequitas e os medianitas, teve que todos os 300 obedecer à voz de Gideão. Porque Gideão falou, ele dividiu os 300 em 3 grupos. Então, 100 vai para cá, 100 para lá e 100 para cá. E vocês só vão fazer o que eu fizer. O que eu fizer, assim vocês vão fazer. E foi isso que aconteceu. E qual foi as armas que eles usaram para vencer essas lutas, essa guerra? A obediência a Deus, que não importa se Gideão estava com 300, a única coisa que importava ali no momento era a obediência dele à voz de Deus. Mesmo que era impossível dele vencer aquela batalha com 300, mas Deus diz, vai que eu te darei Israel nas tuas mãos. E ele foi. E a única arma que ele usou foi um cântaro vazio, tocha de fogo e as trombetas. Olha o tanto que é forte. Como que 300 homens vai vencer milhares de soldados que estavam preparados, bem preparados, né? Que já era acostumado a guerrear, bem armado. Aí vem 300 com uma trombeta nas mãos, um cântaro e uma tocha de fogo. Olha só, imagine, olha o poder da obediência. Olha o poder da obediência. E Gideão falou, na hora que nós cantar a trombeta e quebrou os cântaros, vocês vão gritar, espada do Senhor e de Gideão. Olha só, meu Deus, é muito forte isso aqui. É muito forte. Quando eles tocaram a trombeta, quebraram o cântaro e gritaram, espada pelo Senhor e por Gideão. A palavra de Deus, ela diz que a espada do Senhor foi contra os amalequitas. E eles começaram uma confusão entre si. Entendeu? Um contra o outro, as espadas de um contra o outro. E uns saíram já correndo, outros fugindo. Olha só a confusão que deu. Porque tudo já era o quê? O plano de Deus. Se ele me obedecer, eu darei
os amalequitas e os medianitas nas mãos dele. Não importa o que ele... Não importa a quantidade de homens, não importa a sua formação, não importa se você é uma pessoa formada, uma pessoa estudada, não importa se você tem faculdade, se você não tem. Se Deus disser para você hoje que você vai vencer essa guerra, você vai. Só que você precisa dar ouvido à voz certa, a voz de Deus, aquela que te traz paz, alegria, aquela que não te deixa dúvida. Às vezes você olha assim, meu Deus, mas isso eu não posso. Eu não tenho condição de chegar nesse nível. Olha o teu pensamento. Olha só o teu pensamento. Isso é um pensamento mesquinho, um pensamento de pobreza. A gente tem um Deus grande. Se eu sirvo esse Deus grande, eu tenho que pensar grande. Eu vou vencer. Se ele diz que eu tenho esse potencial, se ele diz que eu tenho essa capacidade, então eu vou vencer. Mesmo que seja impossível, Deus, qual é a direção que o Senhor tem para mim? Ele vai lá e passa, eu quero que você faça isso. É isso que eu vou fazer, meu Senhor. Então é isso que eu vou fazer. A partir de hoje eu vou te obedecer à risca. O que o Senhor falar para mim abandonar, eu vou abandonar. O que o Senhor disser para mim fazer, eu vou vencer. E assim como Gideão venceu com aqueles 300, eu vencerei no nome de Jesus. Mas você tem que ser essa valente dentro de você. Tem que ser essa pessoa valente para lutar pelos seus interesses, para lutar por aquilo que você almeja, por aquilo que você deseja. Às vezes, as coisas não acontecem grande porque você olha como pequeno. Às vezes você olha um carrão bonito na rua, aí vem aquele pensamento, um dia eu vou ter, aí vem outro. Que isso aí não é para você não. Por que não? É claro que é para mim. Eu posso conseguir. Qualquer um pode conseguir. Depende da forma que você pensa. A mudança que você vai ter amanhã começa hoje na sua mente. A partir do momento que você muda a visão, tudo muda à sua volta. É só você começar a obedecer à voz do Espírito Santo, que é a voz que está aqui na sua mente. Ah, mas eu não sirvo a Deus, eu não sei. Deus fala com todos aqueles que quer ouvir. Deus fala com todos aqueles que dão ouvido à voz dele. Se você parar hoje para ouvir a Deus, falar com ele, dar ouvido a ele, ele vai falar com você, viu? Ele vai falar com você. É a gente que não dá ouvido às vezes, quando a gente tá cheio de si, não dá ouvido. Mas se você parar e der ouvido à voz dele, ele fala com você ainda agora, nesse momento. Uma coisa assim que é bom a gente fazer todos os dias. A gente não tira uma hora para meditar, tira uma hora para arrumar a casa e tudo. Tirar aquele momento para você meditar em você mesmo. Meditar em você, conhecer você, seus pontos fortes, seus pontos fracos, sabe? Buscar melhorar naquilo que você vê que não tá bem. Você sabe. O que eu posso melhorar na minha vida? A gente sabe, muitas vezes, a gente se pergunta onde eu posso melhorar. É a minha forma de falar com as pessoas? É o meu ponto de vista de ver as pessoas? Como que eu vejo as coisas lá fora? Como que eu vejo isso? É assim que a gente tem que querer mudanças em nós mesmos. E sempre ouvir, obedecer a voz certa. Porque se as coisas ainda não deram certo até hoje, é porque você ainda não deu ouvido à voz certa. Porque você ainda não obedeceu à voz certa, que é a voz da sabedoria, que nem sempre, preste atenção, que nem sempre
é o que você quer. É contra o seu achismo, é contra o seu querer, mas a favor de uma mudança por completo na sua vida. É isso que você tem que ver, sabe? O que eu quero na minha vida? Eu quero mudança. Eu quero transformar a minha família. Eu quero mudança em todas as áreas da minha vida. Então começa a dar ouvido à voz certa a partir de hoje. Deus vai falar com você, Ele já está falando com você, eu tenho certeza. Se você já está no caminho certo, não se preocupe. As tempestades que virá vai ser só para te fazer forte. E você vai conseguir chegar onde você quer. Não precisa você se preocupar com o dia de amanhã. Não precisa você se preocupar porque eu não tenho um instrumento que eu preciso ter hoje. Começa com o que você tem, com a coragem que você tem. E não tenha medo de represárias, porque uma coisa assim que eu prestava atenção em mim, que a timidez, ela é porque você pensa muito nos outros. Quando você deixa de agir, é porque você pensa muito no que os outros vai dizer de você, no que os outros vai pensar de você. E quando a gente estiver nesse foco de se preocupar com o que os outros pensam da gente, com o que a gente vai, com as críticas, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas a partir do momento que eu foco em fazer algo, vai vir muitas críticas. E Deus permite. Porque se você não tiver força para vencer as críticas, então você não é merecedor do lugar que Deus vai te colocar. Porque vai vir predada, meu Deus do céu. Quando Deus coloca o olho em alguém, o diabo também bota. Ele bota o olho e quer derrubar. Mas quem prevalece de pé, Deus vai sustentar até o fim. Mesmo que a gente às vezes se esbandeia, faz isso, faz aquilo, mas é o quê? Obedecer. Gente, eu nunca me esqueço da incapacidade que eu tinha quando Deus ele me falou para me tirar aquela carteira de motorista. Meu Deus do céu. Eu não tinha capacidade nenhuma de eu passar de primeira naquelas provas. Não tinha, porque eu errei demais, errava demais. E o medo dominava meu corpo. Mas sabe por que eu passei? Porque eu obedeci. Ele falou para mim, você não é para contar nada para ninguém. Até o dia da prova, não é para contar nada para ninguém. E nem fazer nada que eu não te mande. E eu com medo, e Deus me deu a palavra. Eu não te mandei, então confia, você vai passar de primeira. Aí ainda veio um rapaz com a ideia lá, no dia da prova, toma um suquinho de maracujá. Então, ou seja, ainda veio aquele pensamento, eu tomo esse suco de maracujá, aí veio o Espírito Santo. Você tem que confiar em Deus. É em Deus que você tem que confiar. E eu falei, tá bom, eu vou obedecer. E eu obedeci. No dia da minha prova foi uma guerra, porque eu precisava de alguém para me levar lá. E como que eu ia dizer? Mas eu consegui ir e sem falar nada para ninguém. Só disse, eu vou ali, embora me deixar e pronto. Quando eu cheguei lá na minha hora, gente, foi algo extraordinário. É por isso que eu não me canso de falar. Eu falo com prazer, eu falo com alegria, glorifico o nome do meu Deus, porque foi Ele. Quando a moça falou, Daiane Cavalcante, agora embora é a sua vez. Eu só olhei para o céu e falei, Espírito Santo, chegou a nossa hora. Foi a única palavra que eu falei. Quando eu entrei naquele carro, aquela multidão de gente que estava lá, porque é um monte de gente assistindo as pessoas. Eu não vi mais ninguém. A única coisa que eu via na minha frente era aquele carro.
E eu tinha que chegar, fazer o meu percurso. E eu tinha que chegar lá. E passar, como o meu Senhor disse que eu ia passar. Então fui. Só não passei sem nenhum ponto, porque na hora que eu fiz a baliza ali, a minha mão bateu sem querer no pisca-pisca lá do trem. Por isso, fui, voltei e fiz, estacionei do jeito que tinha que estacionar. Na hora que eu parei aquele carro, meu Deus, eu consegui, o Senhor passou. Meu Deus, eu saí quando a mulher falou assim, aprovada. Porque eu tenho umas reações engraçadas, né? Eu tenho umas reações que não é de mim, é por impulso. Eu só sei que o primeiro impulso que eu tive foi de abraçar a mulher que estava mais eu no carro. Eu abracei ela assim de um jeito. Falei, meu Deus, obrigada, Senhor. Agora eu quero o meu carro. E é isso que eu falei para Deus. O meu carro já está materializado. Toda vez que eu passo por ele na rua, eu profetizo. Esse é o meu carro. E eu digo o nome e a marca. E é ele que eu vou ter. E é ele que eu vou ter. E tudo aquilo que eu determino pela minha fé, no nome de Jesus, ele vai me dar. Sabe por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. E eu estou disposta a pagar o preço. O que for preciso. É acordar de madrugada para estudar? Vou estudar. É treinar 3 horas da manhã? É treinar 3 horas da manhã. Então eu estou disposta a pagar o preço e fazer o que for preciso para realizar os meus sonhos. E é isso que você tem que fazer. Primeiro, obedecer a voz certa. A voz certa. E fazer o que for preciso, sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, com humildade, e você vai chegar lá. E quando você passar por algo grande, profetiza, é meu. Isso aqui um dia vai ser meu. Um dia eu vou morar numa casa dessa. Um dia eu vou comprar essa casa. Um dia eu vou dar uma vida de rainha para meus pais e minha mãe. É assim que a gente tem, é assim que a mulher de fé, é assim que o valente tem que fazer. Valente pela fé não desiste nunca. Mesmo que muitos puxem o seu tapete, te derruba. Mas Deus vai lá e envia um anjo para segurar na tua mão e te levantar e dizer, vambora. O teu lugar não é no chão não, o teu lugar é lá em cima. Então levanta daí, enxuga essa lágrima. Porque o que é teu, tu precisa buscar. Não vai chegar até tu não. É tu que precisa buscar. Essa tem que ser a tua fé. Porque essa é a minha fé. E um dia, não muito longe, tudo isso que eu falei em nome de Jesus, eu vou contar para vocês ao vivo. Pode ter certeza. Eu vou contar para vocês ao vivo, em primeira mão. Porque eu tenho certeza que o que Deus tem para aqueles que a servem é maior do que a gente pode imaginar. Então dê ouvido à voz certa, à voz de Deus, à voz da sabedoria e obedeça em tudo que você vai ver o teu resultado. Porque quem muda a tua história é você. E quem realiza os teus sonhos é Deus. Porque sozinho a gente não vai conseguir, tá bom? Hoje é a minha mensagem para vocês, de Deus para nós, né? Eu tenho certeza que esse dia de hoje vai ser um dia maravilhoso, excelente. Você já disse, já abençoou o seu dia hoje. Você já disse para você mesmo que você é uma bênção, que você é um valente, é uma mulher valente, que você vai vencer todas as suas lutas, todas as suas guerras pela fé. Confia em Deus, não confia nas suas capacidades, mas confia em Deus. Não confia nos seus estudos, confia em Deus.
Porque se ele fez Gideão vencer milhares de soldados com 300, apenas com um cântaro, pode ter certeza, minha querida, que você também vai vencer. Talvez apenas com umas palavras. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Até sábado que vem. Amém?